Eu sou Leandro Viana e o episódio 2 dessa terceira temporada de Fundação nos trouxe aí muitas coisas boas, mas eu tô curtindo muito as várias versões do Império, cada irmão tá fazendo ali o que quer e tenho que o pressentimento que isso não vai acabar bem pra eles. Pô, mas é legal a gente ver como eles mudaram desde a primeira temporada, sabe? É um episódio que teve de tudo, né? Teve lá um furão desbravando as cartas na manga do dia, tem Estrela da Morte alimentada por uma estrela morta, tem influenciador tomando banho de sol, né? Então, no mínimo, é um episódio excêntrico, mas sem enrolação. Aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou te falar, assim, a teoria do porquê o irmão Dia seja o único capaz de acabar com o Mulo. Então, bora lá! Se o primeiro episódio serviu para nos mostrar como o Império ele tá em decadência, esse segundo episódio mostra o crescimento da Fundação durante os anos e como ela vem se preparando assim há tempos para a terceira crise. Embora a psicohistória também esteja lá em queda livre com a grande ameaça do Mulo, né, com ele surgindo. Mas grande parte do episódio é focado em Ignis, no Harry Seldon e na Gale. Por algum tempo eles acordavam ali por 1-2 semanas todos os anos para dar as instruções necessárias aos mentálicos, né, para expandir lá o conhecimento da psicohistória, para melhorar os seus poderes. Enviavam pessoas para outros planetas para procurar ali os mentálicos em potencial, mas o Harry percebeu que só isso não salvaria a humanidade. Então, na verdade, o Harry se sacrificou ao não entrar, né, em sono criogênico para então preparar os mentálicos para enfrentar essa terceira crise, né, o Mulo. Então ele sabe que a Gale é a peça fundamental e por isso mentiu. A Gale ficou 148 anos dormindo para quando ela acordar os mentálicos estivessem próximos assim da perfeição. E é legal a gente perceber que antes existia, né, uma doutrina religiosa que várias pessoas acordavam a Gale, o Harry, a Tails, né, vinha com um grande grupo, todos se curvavam ali perante a Gale. Então era muito mais interessante ver essas pessoas trabalhando em algo útil, sei lá, viajando pela galáxia, recrutando, ao invés dessa galera tá ali somente pro despertar da Gale. E por isso a gente percebe que essa era religiosa aí dos mentálicos acabou. Somente o Pran Pulver está presente para acordar ela no final. E quem interpreta o Pran é o ator surdo, né, o Troy Kotsur, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Coda, No Ritmo do Coração. Tá, mas enfim, muito boa também a maquiagem pra gente ver o Harry bem velhinho. Então ele falou coisas interessantes, como por exemplo, que tem um total de 8 crises, mano. Então ele tem um plano para todas. E ainda destacou a importância da Invictus, aquela nave de salto gigante, né, que pertencia ao Império e que a Fundação usou para criar as naves sussurrantes. Então a Fundação tem essa tecnologia que o Império não tem. Desse jeito dá pra gente entender perfeitamente porque a Fundação cresceu nesses 150 anos. E aliar essa tecnologia com todos esses anos de pesquisa, mais os poderes dos mentálicos, meus amigos, a Fundação tem algumas cartas na manga nessa batalha aí contra o Mulo, né? E até contra o Império. E pra quem não entendeu aquele final, a Gale, né? Ela é a personificação física do Radiante principal. Foi ela quem devolveu ali o corpo do Harry original, por exemplo, na temporada passada. Pô, e deve ser uma inteligência artificial mega evoluída. Ela abriu um portal pro mundo de Ona. E isso é uma tecnologia tão avançada que o próprio Harry, ele ficou ali impressionado, né? Então, o velho Seldon finalmente abraçou a morte ao invés de tentar enganar ela. E se você tá confuso aí de quem é a Gale, pô, não te preocupa, porque eu também tô. Ninguém tem a resposta para isso 100%, mas a gente pode teorizar que a Gale, ela é uma IA, né, senciente como a Demerzel. Então ela é muito mais evoluída. Por isso que ela falou pro Seldon, né, que ela não pode se envolver diretamente, mas parece que ela quer sim proteger a humanidade.
quando ela abre aquele portal, né, para o mundo de Ona, pô, ali tá comprovando que tem uma tecnologia muito mais avançada que, por exemplo, o cofre do Seldon. E quando ela abre o portal, a gente vê que os olhos dela ficam vermelhos, como se fosse um tipo de máquina, sei lá. Então, como ela tem a tecnologia de dobramento, né, e após observar por tanto tempo a humanidade, talvez essa Kayle pode ter criado a sua própria versão da Lei Zero que a gente conheceu no episódio passado. E como eu disse, né, na temporada passada, a Kayle comentou que tem um interesse pessoal no destino da humanidade. E acho que essa informação vai ser revelada aí mais tarde, talvez até em uma quarta temporada. Mas enfim, comentem se vocês têm teoria sobre isso ou se vocês entenderam algo diferente do que eu trouxe aqui. E sim, se tu chegou até esse momento, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. E se tu gosta de assistir a análise de Fundação durante a janta, eu tenho um recadinho para ti. Quando o sabor da Itália encontra a praticidade de Porto Alegre, apresentamos a Italian House, o delivery que traz todo o sabor da culinária italiana e chega quentinho, rapidinho na sua casa. Imagina assistir o teu filme preferido sentado no sofá ali com massas artesanais feitas com carinho e molhos exclusivos. A Italian House garante uma experiência gastronômica única, tudo feito com ingredientes selecionados. É muita qualidade e fartura com preço justo. Além de uma variedade incrível de pratos, tudo entregue no conforto da sua casa. Seja para um almoço rápido ou um jantar especial, a Italian House tem o prato perfeito para cada momento. E com porções generosas, a sua refeição vai ser um verdadeiro prazer. E para quem gosta de sobremesa, temos o maravilhoso tiramisu, sobremesa típica da Itália. É só pedir pelo site ou pelas redes sociais e você garante uma refeição prática e deliciosa, sem abrir mão da qualidade. Não perde tempo, faz teu pedido agora e experimente o melhor da gastronomia italiana aqui em Porto Alegre. Italian House, trazendo o sabor da Itália para o seu lar. E agora, falando sobre o Mulo, tivemos aí mais um aperitivo da maldade do nosso grande vilão. Ele fez da menina Scarlet, né, a sua marionete, e confesso que nunca cogitei que a série teria ousadia, coragem de fazer a guria atirar em si mesma. Raramente a gente vê algo tão brutal com crianças, pô, acontecendo desse jeito. Mas eu gostei que essa cena serviu pra gente entender que o Mulo, ele governa na base do ódio, do medo, e eu só tenho uma dúvida, eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque na hora que ele abre a contagem regressiva, né, até a 3, ele fala 1, 2, uma oficial solta o 3 antes do Mulo. Eu quero saber se vocês acreditam que o Mulo usou os poderes na sala, né, para saber quem que era mais suscetível a ser dominado e dar a ordem pro disparo, ou aquela oficial só queria acabar logo com o sofrimento da Scarlet, né? E por isso ela falou logo 3. Bom, comentem aí o que vocês acham, porque, continuando em Calgan, conhecemos uns dos descendentes de Robert Mallow, o que exclui, então, que Mulo seja um descendente direto ali. Então, conhecemos o Toran Mallow, que está colhendo os frutos da família, pô, mas decidiu não estar do lado dos comerciantes. E sim, ele é um influenciador, né? Que, resumindo, ele e a mulher estão gravando uns vídeos, sei lá, pro YouTube, pro TikTok ali, enquanto tomam um banho de sol, né? E estão de boa com o golpe que tá rolando no planeta. Aliás, o nome Língua Negra pra nave do Mulo, nossa, aqui ó, um baita nome. Parabéns para quem escolheu. E como ninguém mencionou o nome do tio do Toran, né? O Randu Mallow, que apareceu no episódio passado, né? Não sei se vocês lembram, estava sendo perseguido pelas motos de Star Wars naquele planeta que queimava as pessoas no sol. Então nem o Preacher mencionou esse nome quando chegou na nave. Então eu acredito que Randu Mallow tenha sobrevivido. Só não me pergunte como ele sobreviveu naquele planeta infernal, sabe? Mas o importante é que o Preacher, ele tá ali para recrutar o Toran e a mulher, né, para acabar com os planos do Mulo. E o Mulo, ele é inteligente. Somente a opressão não vai fazer dele o imperador do planeta. Claro que ajuda, né? Mas para dar 100% certo, tem que jogar ali o jogo do capitalismo e por isso convidou toda a elite de Calgan para uma festinha. E nesse caso, o Toran e a Baita receberam esse convite e o Preacher, ele quer ir junto como acompanhante, pô, para chegar mais pertinho do Mulo. Algo arriscado, ao meu ver, né? Quando a gente tem um vilão com super
superpoderes e ele pode controlar a mente de todos da festa, né? E lembra que eu tinha uma teoria sobre quem poderia vencer aí o Mulo, sobre o Irmão Dia? Antes de falar sobre isso, deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês para participar do nosso Clube Nerdverso, né? Nós temos planos a partir de R$ 4,90, 3 níveis. É como se fosse o clube de membros aqui do YouTube, né? E todo mês um membro vai levar um super prêmio para casa. Toda semana tem sorteio de ingressos de cinema e vocês entram no nosso grupo do Whats, onde nós conversamos todo dia de filmes, séries, do dia a dia aí. O grupo é muito bom. Quem faz parte do clube, quem acredita no nosso projeto, né? O nomezinho sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link para quem quiser participar do Clube Nerdverso na descrição desse vídeo. Lá tem todos os benefícios que vocês encontram entrando no clube. Vamos falar do Império, meus queridos, porque o Crepúsculo chegou lá no ouvidinho da Demerzel e disse, né, assim, ó, pensa com carinho, talvez não seja o ideal me matar, né, daqui a 10 dias, talvez seja melhor contar aí com o meu conhecimento nesses próximos 4 meses. E a Demerzel disse não, né, que ela é um relógio suíço, ela é pontual, né, então ela faz o que precisa ser feito. Pedidos pessoais não importam para ela. E como eu sempre digo, não dá para confiar na Demerzel, né? Até porque se a dinastia Cleônica chegar ao fim, ela vai estar livre. Tenho certeza que Demerzel está tramando alguma coisa, né? Aliás, o Crepúsculo foi até o Irmão Dia e pediu para ele repensar, né? Para prolongar o seu mandado ali como imperador, porque sim, ele tá com medinho de morrer, meus queridos. E essa versão do Dia, cara, é a melhor de todas. Ela liga o foda-se pra tudo. E como a máscara do Império caiu, o Irmão Dia se rendeu ao vício e tá só esperando a queda do Império ali. E aqui vai minha teoria do mulo, né? Como o Irmão Dia tá entre a apatia e a depressão, tá usando drogas adoidado, imagina se esse vício alterou o cérebro dele a ponto do mulo não conseguir afetar, não conseguir controlar. Imagina se o Dia é a arma contra o mulo, porque para mim faz sentido. Comentem se vocês concordam comigo, tá? Porque agora quero falar da Estrela da Morte de Fundação, que, meus amigos, a Apple tá de parabéns pelo CGI da cena. Isso sim é uma Estrela da Morte de respeito. O Crepúsculo andou trabalhando aí em um projeto paralelo que aproveita o poder lá do buraco negro da Invictus para disparar raios que destroem planetas. Então o Crepúsculo é o nosso Imperador Palpatine aqui, e também uma puta metáfora aos ditadores e malucos da vida real que falam aí de armas nucleares como ferramentas para manter os outros longe. E isso ainda se conecta ao que o Hari Seldon disse, que a Invictus é parte da terceira crise e do futuro da humanidade. Então essa Estrela da Morte pode sim mudar esse futuro, tá ligado? E agora imagina o mulo colocando as mãos nessa arma, meus queridos. Então o Crepúsculo, ele tá tão obcecado em ficar vivo que todo esse plano é algo egoísta. Ele não tá preocupado assim com seus sucessores. E eu não duvidaria que o Crepúsculo, ele finja a própria morte para se livrar da execução. E agora sim, vamos falar desse final aí que, mano, eu não esperava. Alvorada recebendo ali uma chamada de vídeo da Gale. A conversa é curta, mas ela é cirúrgica. O Alvorada tá ciente da ameaça do mulo e percebe que uma aliança com a Fundação é necessária para derrotar o grande vilão, por isso atendeu a ligação, né? Então é aquele ditado: inimigo do meu inimigo é meu amigo. E isso prova que esse irmão Alvorada, pô, ele é realmente bom, é estrategista, merece se tornar o imperador, ele tá tomando ali o controle do jogo para si, ele não vai ficar esperando a Demerzel e a psicohistória lá dizer o que deve fazer, ele tá disposto a desafiar todas as regras, né, tradições da dinastia Cleônica para sobreviver. E para vencer a terceira crise, é necessário fazer aí uma jogada surreal. E essa jogada, meus queridos, eu achei sensacional. A Gale e os Mentálicos estão trabalhando em prol do futuro, assim, após essa crise aí. E o Hari Seldon avisou lá no começo: o Império precisava se dobrar para não quebrar. E esse momento chegou. Então Seldon deve ter trabalhado nesse plano todos esses anos aí. Na temporada passada a gente teve Império versus Fundação,
agora então é hora de trabalhar juntos. E se a Alvorada tá escondendo ali esse telefone da Demerzel, talvez os clones eles foram avisados de alguma forma, né, para não confiar nela. Talvez pelos descendentes do antigo Alvorada e da rainha Saraf que fugiram, porque eu ainda tenho certeza que a gente vai ter alguma ligação aí com esse acontecimento, tá ligado? Então, Gale, ela tá corretíssima em entrar em contato aí para buscar uma aliança com o Império. E agora resta saber se os irmãos Império vão se voltar um contra o outro, né? Ou vão começar a contar os segredinhos e se unirem contra o Mulo. Mas comentem aí o que vocês acharam do episódio em si, mandem as teorias de vocês, o que estão achando desse início aí de terceira temporada. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau!